Olá, seja bem-vinda a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje chegamos ao nosso terceiro momento falando sobre a organização do pensamento. Hoje faremos a transposição didática de tudo que nós vimos, não é? Trazendo para a nossa prática do atendimento na sala de recurso. Nós falamos um pouco sobre entender como é que trabalha o pensamento, como funciona esse pensamento, que o ambiente ele traz informações problemáticas que precisam ser resolvidas, que a resolução dessa problemática vem do acervo da nossa memória de longo prazo, que quanto mais interação com o outro, interação com ambientes diferentes, mais o nosso acervo ele aumenta. Então é importante que essas crianças tenham contato, não é? Todas as crianças do atendimento, tenham o maior contato possível com ambientes, com situações diferentes, para que elas possam perceber e aprender o como se comportar, como utilizar, como resolver determinados problemas. Falamos um pouco sobre a síndrome do pensamento acelerado, sobre algumas características que têm em comum com o TDAH, da agitação, da impaciência, da procura por novos estímulos o tempo todo, como a gente deve, não é, trabalhar com essa criança no sentido de acalmá-la, de trazer esse pensamento que estava acelerado em determinado momento, que tranquilize essa criança, que ele perceba que o pensamento dele não é, está acelerado, que ele se concentre, que ele foque em alguma coisa. Mas como trabalhar de fato com esse estudante para ele aprender a organizar esse pensamento? Será que só vai ter o papel do professor do AEE ou da família é apenas acalmá-lo? Por que não ensinar a ele a como ele se acalmar, como ele organizar esse pensamento dele? Quando ele perceber que está agitado de uma certa maneira, ele procurar voltar, não é, ao foco, à concentração. O ideal sempre com a ajuda de um adulto, de alguém que, quando essa criança ela vai estar desorganizada, claro que ela não vai ter essa percepção, não é? Mas a gente já passando, ensinando, mostrando a ela o passo a passo, como fazer, fica mais fácil dela conseguir voltar ao foco e à tranquilidade. E uma atividade muito interessante é a de listar. Então, listar produtos que vai comprar no supermercado, e aí você, família, é importante a sua participação nesse momento. Vamos ao mercado, vamos à padaria, vamos comprar o quê? E senta e escreve. Não necessariamente essa criança vai estar alfabetizada para ler e entender o que é que está naquela lista, mas ela vai entender que para ela poder ir ao supermercado fazer compras, ela precisa antes saber o que tem que ser comprado, que simplesmente não se vai ao supermercado e pega tudo que vê pela frente, que precisa estar dentro de uma lista, dentro de uma organização, o que vai ser comprado, o que vai ser colocado ali no carrinho. Então você que é da família, que é pai e mãe desse estudante, seja ele com deficiência ou não, adquira esse hábito, não é, de chamar a criança e fazer essa lista junto com ela. Filha, filho, veja se tem arroz, tem macarrão, veja, vamos colocar aqui. É para colocar ovos? Não, a geladeira tem ovos. Então, tudo isso vai ajudar a criança a entender que é preciso ter uma organização para fazer qualquer coisa. E ali ela vai guardando essa informação. Lista numa questão de uma receita. Então, vamos fazer uma receita de bolo. O que é que nós vamos precisar? Vamos fazer uma lista ou vamos ler aquela lista dos ingredientes para aquela receita? Chame esse estudante, chame seu filho
para organizar essa receita junto com você. Antes de começar a fazer qualquer alimento, é preciso que tenha ali os ingredientes necessários para cozinhar. Então é importante que ele veja, então ele já vai perceber outro momento que precisa ter uma lista, precisa ter uma organização do ambiente, uma organização do que vem primeiro, das prioridades daquele momento para aquela receita. Então essa atividade de listagem é interessante. Professor Duaé, vamos listar o que é que tem na sua bolsa. Então ele vai entender que aquilo dali tem que constar na bolsa dele na próxima vez que ele vier ao atendimento. Então esses pequenos mapas mentais que as crianças precisam ter consciência, entender que precisam daquilo para eles focarem no objetivo. Se eu vou para a escola, o que é que eu preciso? Se eu vou ao mercado, do que é que eu preciso? Eu vou ao mercado fazer o quê? Então, ali já vai organizando, ele já vai entendendo a organizar o seu pensamento. Até mesmo arrumar o quarto. Vamos arrumar seu quarto. Vai começar por onde? Será que a gente começa limpando o chão antes de limpar a poeira de um armário? Não. Então, é melhor limpar o armário primeiro para a poeira cair no chão e, por último, a gente limpa o chão. Então, veja que é uma sequência, é uma listagem de coisas, de prioridades que vão sendo ajustadas ali. E ali ele vai entendendo por onde começar e se organizando mentalmente, vai se organizando com relação à ação que ele tem que fazer. E aí nós temos uma atividade de recorte, não é? De quebra-cabeça. Perceba que eu coloquei aqui um quebra-cabeça onde a imagem da criança, da menina, ela está toda formada. Ali ela está enumerada, 1, 2, 3, 4 e 5, mas ela está formada. Então a criança, ela primeiro é apresentada aquela imagem, ela ali vai colorir do jeito que ela quiser, para depois ela cortar e depois montar. Então tem um passo a passo e principalmente ela conheceu o que ela vai fazer. Ela viu o inteiro e depois vai ser reduzido para as partes, mas ela já entendeu o que é o desenho. Diferente da imagem 2. Veja que a imagem 2, ele já tem a atividade toda misturada. Então, se o professor entrega essa atividade, não é, toda misturada desse jeito, sem aquela criança entender que desenho é esse, que imagem é essa, ela provavelmente não vai conseguir realizar essa atividade. E aquilo vai mexer com os sentimentos dela, porque ela não está entendendo, está confuso. Não é? E tudo que está confuso acaba atrapalhando esse pensamento, atrapalhando a aprendizagem. Então é importante que o começo, o início, ela seja apresentada. Lembra lá no nosso primeiro momento, quando estávamos falando sobre a organização do pensamento, a importância de dizer para a criança o que é que ela vai fazer, de trazer as informações sobre a atividade antes de simplesmente colocar essa atividade. Então aí está se falando de criança, contando uma história, e aí apresenta essa atividade, onde ela vai ver a criança, vai pintar do jeito dela, depois recortar o professor, naquele momento ou em outro momento, já vai dar recortado e ela vai juntar, mas ela já teve acesso ao desenho completo, então ela sabe ali o que é que está construído, diferente dessa segunda atividade. Essa segunda atividade, talvez para uma criança que já tenha, não é, essa consciência, já tenha passado por isso. Por isso é importante também o nível das atividades propostas, a dificuldade dessas atividades. Claro que uma atividade dessa da menina, ela não vai ser passada sempre, tem que ir aumentando o nível de dificuldade. Mas é importante perceber que primeiro ele tem que tomar conhecimento do que é, para depois misturar as peças e aí sim ele
realizar a atividade. Então, eu tenho um ambiente que é uma problemática, que é aquela atividade. Eu, para minha resolução, que é a minha consciência, vou precisar resgatar na minha memória, não é, o que foi fixado, de como é aquele desenho, para eu realizar a ação, a consciência propriamente dita, atuando, realizando, concretizando o pensamento. Outra atividade também assim meio que quebra-cabeça, mas aqui tem um próprio quebra-cabeça e do lado, nessa atividade em preto e branco, também referências onde vai ser cortada e a criança vai colar ali, e ali junta algumas formas geométricas e a criança vai precisar identificar, mas antes ela vai precisar ter tido o conhecimento prévio de um passarinho, onde é que ele vive. Então é importante o professor primeiro colocar para ele quais são os animais que voam, quais são os animais que andam sobre a terra, quais são os animais aquáticos ou que nadam, para depois ser proposto essa atividade. E aí a gente vai percebendo o que é que essa criança já adquiriu, o que é que está guardado ali no pensamento dela, no arquivo, na memória dela, e a realização, de fato, do pensamento, que é a atividade. Ao lado, o quebra-cabeça também, mais comum. Então, o que é uma zebra? Foi mostrado a essa criança o que era uma zebra? Ela conheceu esses animais? Ou ela só conhece o cachorro, o gato, o coelho e foi apresentada repentinamente a esses animais selvagens? Então, é importante trazer para ela, para que ela consiga organizar o pensamento dela. Ora, esses animais não são aqueles animais que eu vejo na minha casa, que eu vejo no vizinho, que eu vejo na rua. É outro tipo de animal. E isso tudo está organizado ou se organizando no cérebro da criança. Bom, dessas atividades, vamos passar para essas daqui. Eu trouxe aqui também algumas atividades que nós conhecemos, né? Muitos AES têm, que é a organização, aqui a sequência lógica, que ela pode ser colocada como em forma de história primeiro, não é? Tem aqui a história da galinha que teve os pintinhos, e aí pode ser contada alguma história para que depois ela venha e faça esse trabalho, não é? De colocar as atividades em ordem, e aí tem várias dessa maneira. Trouxe também ela em formato, se o professor não tiver acesso a esse tipo de jogo com esse material, também a construção dele, aqui com essa pasta. Então, início da história, fim da história. Deixa eu ajustar aqui. Então, onde o professor vai contar uma história para esse estudante e ele aqui vai colocar em ordem o que é que aconteceu. Isso ele está organizando o pensamento dele. Ele está sendo chamado para o foco, prestar atenção na história, sequenciar os fatos. Tudo isso é organização. Essa daqui também, que pode ser, mas é uma atividade de raciocínio lógico, que trabalha a organização do pensamento dele. Qual veio primeiro, qual vai ser depois do triângulo, qual figura ele vai colocar aqui. Aqui é um velcro e aqui atrás, também confeccionado, simples de confeccionar, os desenhos, as figuras que vai ser colocado aqui, certo? Mais uma pasta e aqui está as atividades da vida diária. É importante trabalhar com esse estudante, nós sabemos. E aqui tem: estou calçando os sapatos, estou vestindo a calça, estou estou botando a gravata, estou penteando o cabelo. A ordem, qual é a ordem? Será que ele toma banho de calça? Será que ele veste a camisa dentro do banheiro? Então, essa atividade da vida diária precisa ser trabalhada com esse estudante. Aqui estão as imagens guardadas aqui atrás, onde tem a criança
calçando a meia, tirando o sapato, várias imagens aqui. E aqui ele vem e relaciona com a frase. Então, trabalhar a vida diária desse estudante é importante nesse momento de organização do pensamento, principalmente, não é? Que ele leva aquilo, grava com maior facilidade e é o que ele vai conseguir trabalhar ali no cotidiano, seja dentro de casa, na escola, na vida dele. E por fim, esse daqui também, que seria um quebra-cabeça, não é? Onde é importante trabalhar o que é primeiro os meios de transporte, o que é aquático, o que é terrestre, para que ele saiba logo identificar que um avião ele não vai conseguir colocar na parte do solo, que ele vai ter que ir para o céu e aí sim encaixar. Então, ao invés dele ter 6 opções, 6, 7, 8, 9 opções, ele vai reduzir para 3, porque apenas 3 está no céu e o avião é do céu. Então, essas informações têm que ser dadas para eles com antecedência, para que eles possam organizar o seu pensamento, realizar a ação da atividade. Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado sobre a nossa temática de organização do pensamento. Eu aguardo você no nosso próximo momento. Se tiver alguma dúvida, traz aqui pra gente, que nós temos o prazer de vir tratar desse assunto mais uma vez ou de tirar a sua dúvida. Te aguardo no nosso próximo momento. Até lá!